Olá, tudo bem? De todas as virtudes humanas, a coragem talvez seja a que mais admiramos. Fica claro no fascínio que temos pelos heróis dos quadrinhos, animações, dos filmes. São aquelas figuras capazes de enfrentar grandes perigos, ameaças assustadoras, geralmente dotados de valores nobres, como honra, honestidade, justiça, são movidos por um propósito maior. E mesmo assim, até o mais astuto e corajoso herói, em algum momento, também é tomado pelo medo, pela incerteza, pela dúvida. O herói relutante é uma das 1000 faces do herói. Porém, ele é dotado de coragem, que é esta capacidade humana de agir mesmo diante da sensação de medo. É o não permitir-se paralisar diante das ameaças e desafios da vida. Neste vídeo vamos analisar a virtude da coragem e buscar estratégias para desenvolver esta força, esta energia de fazer, de agir, de realizar no mundo. Então aproveite este momento para curtir e comentar este vídeo para que possa alcançar ainda mais pessoas e me acompanhe até o final que vai valer a pena. Perceba que ter coragem não é ausência de medo, não sentir medo, mas sim ser capaz de agir apesar do medo. Mas também não é apenas isso. Você sabe, já falamos no vídeo anterior, nos faltam palavras no nosso vocabulário para descrever com exatidão nossas emoções, nossos sentimentos. Afinal de contas, tem a coragem daquela mãe capaz de enfrentar um bandido, um perigo extremo, para salvar o seu filho, que corre risco. Tem a coragem daquele que põe a própria vida em risco para ajudar um desconhecido, alguém que ele nunca viu antes. Tem a coragem daquele que enfrenta a dor de uma doença grave. E tem a coragem do fanático, do homem-bomba que explode um restaurante cheio de pessoas inocentes. Tipos diferentes de coragem, mas uma mesma e única palavra para todos eles. A coragem nobre, a que nos desperta a admiração mais sincera, a coragem que realmente nos emociona, é aquela tocada pela virtude que vimos no vídeo anterior, pelo amor desinteressado, por ágape. A coragem que não é egoísta, que é posta a serviço do outro, ou a serviço de uma causa que acreditamos ser justa. A coragem que defende valores nobres. Afinal de contas, é preciso amor ao próximo para se ter coragem. O egoísta não enfrenta riscos, não arrisca a própria pele, não está disposto a enfrentar o desconhecido, não coloca sua imagem, sua reputação, mesmo que ilusórios, em risco. Ele está sempre pensando em si, nas consequências, na dor que pode sentir, no desconforto que quer evitar, e por isso deixa-se paralisar. O medo da dor é maior do que a coragem. E quando o medo é maior do que a coragem, temos a covardia. E ainda há o sujeito extremamente egoísta, aquele que ainda por cima é manipulador, para conseguir o que quer, usa os outros, coloca os outros para enfrentar as situações de perigo no seu lugar, para fugir do risco, ainda assim colhendo benefícios. Aristóteles já dizia que a virtude está na justa medida entre dois vícios. A ausência de coragem é vício, a covardia. Excesso de coragem é impulsividade, temeridade, agir sem pensar, cometer atos impensados, também um vício. No meio está o equilíbrio, a justa medida. A coragem que motiva a agir, que enche de energia, de força vital. Coragem que é uma força da alma, mas uma força humanizada, tocada por outras virtudes, paciência, justiça, autenticidade, amor. A força que nos faz agir pelos motivos certos. E como toda virtude humana, a coragem pode sim ser exercitada, ser desenvolvida. Virtudes são hábitos, hábitos positivos que levam ao crescimento pessoal, hábitos que podemos e devemos desenvolver. A virtude da coragem é aquela que vai nos dar forças para agir, para realizar,
para ser no mundo, de forma positiva, como um fator de soma. É o que nos dá entusiasmo para realizar nossos projetos e sonhos, ou para participar de projetos e sonhos maiores, coletivos, para defender ideias e pensamentos, a família, a comunidade, para defender a vida. Coragem para viver, para ser, para agir e também para resistir, perseverar, acreditar. É uma força moldada ao longo dos anos no nosso desenvolvimento como ser humano, desde o momento em que despertamos para a vida. Então, se você quer ou sente que precisa de mais coragem, segue me acompanhando, porque agora vai ficar um pouquinho estranho, mas tudo vai fazer sentido no final, eu prometo. Então fica comigo que você vai entender como esta força vital pode vir de dentro de você, brotar de dentro de você, das entranhas mesmo. O primeiro conceito então necessário para se ter virtude da coragem é estar vivo, é ser no mundo. Durante nossa vida enfrentamos diferentes situações de morte e renascimento. Metaforicamente falando, claro, são momentos de transformação profunda, de mudança de identidade. O primeiro desses momentos, o primeiro trauma das nossas vidas, acontece com o nascimento. Nós nascemos primeiro como potência quando somos concebidos, na concepção. Assim como uma semente tem a potência de ser uma árvore, somos um pequeno feto com potência para nos tornarmos um ser humano. Vivemos então um período de meses no útero materno onde vamos sofrer essa transformação. E para nós aquilo é a vida. Depois acontece algo impactante, visceral, um rito de passagem intenso. Nós saímos do útero para o mundo, a vida intrauterina acaba e a vida em contato direto com o mundo se inicia. Mas para muitas pessoas hoje adultas, a vida não começou. Elas nasceram, cresceram, mas uma parte muito profunda dessas pessoas ainda está lá no útero, está com medo do mundo exterior, está com medo de machucar a mamãe, ou se julga indigno, não merecedor da vida. Talvez isso possa parecer novo, estranho para você, mas quando usamos terapias de regressão de memória com pessoas assim, muito fechadas, buscando a origem da sua insegurança, elas retornam lá para dentro do útero. A mãe está com medo, o bebê está com medo, e assim permanece, quietinho para não chamar atenção, para passar desapercebido. O parto muitas vezes foi complicado. Essas pessoas não têm força agora para agir, não conseguem se expressar, não conseguem ser independentes, não conseguem se colocar no mundo, pois lá dentro de si há um medo profundo, algo que lhe diz: fica quietinho, você não está vivo, não se mexa, não apareça, não fale, não faça nada que uma pessoa viva faz, que uma pessoa independente faz. Essas pessoas estão no mundo, mas não estão vivas, metaforicamente falando. A coragem que falta para quem ficou preso nessa fase de desenvolvimento é a coragem de ser, a vontade de ser, de existir. Então, a primeira etapa que todos os seres humanos precisam passar para que possam desenvolver esta energia vital de agir no mundo com coragem é nascer, é viver, é estar vivo. Podemos fazer isso aceitando a vida que vem de longe, correndo como um rio de geração em geração, chegando por intermédio dos seus antepassados mais distantes, chegando até seus bisavós, os avós, os pais, finalmente chegando até você. Você está vivo, é a bola da vez. Então aceite este valioso presente, essa missão e essa responsabilidade de pegar esta vida, enquanto estiver respirando, fazer algo de bom com ela. Honrar todas as histórias de quem viveu antes de você, o esforço, as vitórias, as derrotas, tragédias. A vida chegou até você e para chegar até aqui, os antepassados pagaram um preço, enfrentaram situações difíceis e de todas as probabilidades, infinitas possibilidades de ser humanos diferentes que poderiam ter sido gerados naquele único momento da sua concepção, saiu você. Entre infinitas possibilidades,
saiu você. Você recebeu o presente da vida. Você nasceu e está vivo. Honra teus antepassados e aceita com gratidão a força da vida que chega até você. Seus antepassados, seus avós, seu pai, sua mãe, eles se alegram com a sua vida, com você vivo. Esta imagem mental do rio da vida fluindo entre as gerações até chegar para você, inconscientemente te dá força, força que vem da alma, para ir para o mundo munido de coragem. Mas ainda temos que crescer. Podemos estar vivos, saber, sentir que estamos vivos, ter presença no mundo, mas no momento certo temos que romper a barreira da inocência, da infância, para renascer como adultos, homens e mulheres. A criança é dependente, é birrenta, não se compromete, não tem disciplina, não tem responsabilidade, não consegue decidir sozinha. Vamos conquistando tudo isso na medida em que crescemos, com os estímulos certos, com o ambiente propício. Assim chegamos na adolescência, o período crítico onde testamos os limites, onde sofremos com o confronto entre a vida adulta e a vida infantil, frente a frente. Novamente, aquele limiar que precisa ser rompido, o ponto em que precisamos decidir deixar essa vida desregrada e irresponsável para embarcar definitivamente na fase adulta. Uma parte de nós precisa morrer para renascer como adultos. Na antiguidade e ainda hoje em algumas culturas mais antigas, conservadoras, ainda existem rituais e passagens que marcam de maneira forte este rompimento com a infância. Diferentes formas de rituais, mas com estrutura básica comum a todos. A criança sai de casa levada pelos adultos, é iniciada em um ritual que representa a morte e o renascimento. E então retorna para casa como um adulto, agora guerreiro, pronto para novas responsabilidades. E ali se inicia uma nova vida, independente, responsável, com sua liberdade, claro, mas também com suas obrigações. Então, a segunda etapa nesse processo de desenvolvimento natural, precisamos romper com a criança e nos tornarmos adultos. Está cheio de crianças grandes por aí, estão vivas, romperam com a primeira fase, saíram do útero, não têm problemas para interagir com os outros, sabem que estão vivas, têm presença no mundo, cresceram fisicamente, mas parte delas ficou presa na infância, não se tornaram adultos. E nos tornamos adultos, pessoas independentes, decididas, responsáveis, capazes de agir por conta própria, de cuidar do próprio bem-estar, da própria saúde e, principalmente, ser capaz de negociar com as próprias emoções e não ser arrastado por elas. O adulto criança age por impulso, corre riscos impensados, é tomado pelas emoções, é carente, explode de raiva, espera sempre que alguém venha cuidar dele, venha sempre resolver os problemas por ele, venha suprir as necessidades emocionais dele. Está buscando eternamente o pai ou a mãe nos outros, na esposa, no marido, nos amigos. Então, o segundo passo para desenvolver a virtude da coragem é tornar-se adulto. E para tornar-se adulto é preciso reconhecer a grandeza dos pais e tomar posse da própria vida. A criança julga os pais, aponta o dedo, reclama. O adulto tem humildade de reconhecer que só está vivo porque eles existem. E só isso já basta. A vida por si só já basta. E se aceito a vida como sendo um presente valioso, como dissemos há pouco, aceito também os meus pais como aqueles que me entregaram este presente. Aceito que os pais fizeram o melhor que puderam dentro das possibilidades deles, da realidade deles, da história de vida deles, que eu, como filho, sou pequeno diante deles, do destino deles, não posso julgá-los. Aceito meus pais, então, exatamente como sou, como são, pego a vida do jeito que é. Guardo eles no coração, guardo a vida no coração e olho para frente com essa aceitação, a vida como ela é. E olhando para frente posso ser adulto.
É a sua vez de assumir o controle, romper com esse apego com a inocência e colocar os 2 pés na vida adulta, 100% comprometido. Faz o seu rito de passagem. Se você na sua vida hoje só consegue olhar para o que aconteceu de ruim, para os erros, para as falhas, para as derrotas, para o azar, fica se lamentando, reclamando, apontando o dedo, você cai no papel da vítima. E quem é a vítima? A postura de vítima é a postura da criança. Então cuida dessa criança, agora você é o adulto responsável por ela. Se na sua infância ficou um sentimento de que te faltou um adulto que te desse cuidado, te desse suporte, incentivo, elogios, apoio, essa coisa toda, seja você hoje esse adulto. Dê para si mesmo a força, o cuidado, os elogios. Pega essa vida para você. Agora você é o adulto responsável por si mesmo, o adulto que cuida da sua criança interior, essa parte sua que é carente, que é frágil, que quer cuidados, você cuida dela. Percebe como isso gera essa energia de independência, de coragem? Dá medo. A vida adulta dá medo. Mas tornar-se adulto é também aprender a negociar com as próprias emoções. Negociar, argumentar com medo. E se eu amo, se eu cultivo ágape, o amor como virtude, esse amor me faz superar qualquer medo. O amor pela vida, pelo próximo, pela família, pelos pais, pelo que eu acredito, este amor me faz superar o medo. E passada esta fase, depois que nos tornamos adultos, seguimos então olhando para a vida, para o futuro. Precisamos seguir praticando coragem, construindo coragem, agindo. Porque se você se tornou adulto, ao longo do caminho você enfrentou vários desafios. Você correu riscos várias vezes. Você cometeu vários erros, fracassou, falhou, perdeu muitas vezes. Mas também acertou, venceu, comemorou muitas vezes. Precisa admitir isso também. Se você chegou na fase adulta, você construiu autoconfiança, praticou coragem e segue praticando, exercitando como quem exercita um músculo, praticando pequenos atos de coragem, onde sua vontade é maior do que o medo, onde você sentiu sim medo, mas conseguiu negociar com ele e agiu mesmo assim. Sentimos medo do desconhecido. A criança com o tempo descobre que quando torna o desconhecido conhecido, ela deixa de sentir medo. Percebe que o quarto é o mesmo quarto com a luz apagada. Percebe que não tem monstros embaixo da cama. Descobre, aliás, que não existem monstros. O adulto já sabe disso tudo. Já sabe que o medo nada mais é do que algo que ele ainda não conhece, não entende, ou não tem preparo suficiente para enfrentar. O que ele faz então? Ele estuda, ele se prepara, ele vai conhecer, experimentar, testar, vai aos poucos conhecendo aquilo que o assusta, entendendo, conhecendo, testando, e aí aquilo deixa de ser assustador, ele se torna maior que o medo. A coragem se torna maior que o medo. Praticar coragem, portanto, tem a ver com desenvolver competências, habilidades, perícias, com conhecer. Para quem nunca falou em público, dar uma palestra para 1000 pessoas pode ser um motivo de pânico. Mas para quem se preparou ao longo dos anos, começou falando para públicos bem pequenos e foi subindo as escadas, um degrau de cada vez, falando para plateias cada vez maiores, lentamente, aperfeiçoando suas habilidades, de palestrante. Pode até sentir medo, com certeza vai sentir medo, mas não é algo totalmente desconhecido para ele. Sua autoconfiança é muito maior. Esse músculo já está trabalhado. Tem coragem suficiente para não paralisar e ir muito bem nessa apresentação. E nunca é tarde para nascer, para aceitar este presente que é a vida e passar a ser no mundo com mais autenticidade, com mais força. Nunca é tarde para crescer, para ser adulto, que cuida da própria criança, maduro, responsável, independente. E nunca é tarde para seguir desenvolvendo coragem, praticando coragem,
Então, para fechar esta longa aula sobre a virtude da coragem, permita-se deixar fluir pelo seu peito esta energia da vida, esta verdadeira força da natureza, essa potência de viver, de agir, que é a virtude da coragem, moderada pela razão, pela inteligência e pela experiência de vida do adulto, e de braços dados com a virtude do amor, ágape, para ser uma força que age de maneira autêntica, positiva e construtiva no mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, ajude a espalhar esta mensagem, curta, compartilhe, comente, que tudo isso influencie para que o algoritmo do YouTube, este danado desse algoritmo, distribua esta mensagem para mais pessoas. Um forte abraço para você que acompanhou aqui até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!